Batatinha nasceu numa época diferente da que vivemos hoje. Ele não tinha computador para brincar, nem jogos eletrônicos, e muito menos podia comprar brinquedos caros. Como ele era um garoto muito criativo, vivia procurando materiais para construir seus próprios brinquedos. O Edson, escritor, surgiu de uma necessidade de contar um pouco das suas próprias peripécias como criança, como adolescente, como uma pessoa que vem da zona rural para a cidade e depois encontra uma grande metrópole no Rio de Janeiro e sempre voltava para o interior de Minas, para o interior do Espírito Santo. Quando eu comentava sobre isso com algumas pessoas, vinha isso, por que você não escreve sobre isso? Por que você não registra isso, né? É tão legal essas histórias que você passou na sua vida. Então eu misturei um pouco de ficção com a realidade dessa minha infância. Quando eu comecei a escrever, isso era uma coisa latente, né? Eu pensei assim, como que a minha história realmente pode ser uma coisa interessante para todo mundo? E aí eu me agarrei assim a coisas do cotidiano de todo mundo, né? Toda criança é criativa, toda criança quer descobrir o que tem dentro da boneca, dentro do carrinho, né? Toda criança quer pegar, quer tocar. E é isso que me fez colocar no meu livro que seja uma coisa que é de todo mundo, é de qualquer pessoa, né? De qualquer ser humano. A história do submarino vai para esse lugar, para essa coisa grandiosa, quase impossível, né? Super fantástica. Então o submarino nasce desse lugar, de construir um submarino com seus colegas no quintal da sua casa e levá-lo a uma lagoa próxima, né? E colocar esse submarino para funcionar. Ele nasce disso, né? Ele nasce desse sonho super fantástico que qualquer criança tem. Mas o processo da escrita do livro foi engraçado. Assim, tinha uma memória, eu começo a garimpar isso, escrever em um caderno, não foi uma coisa de computador, e guardava. E lembrava, guardava, escrevia, guardava. E foi um bom tempo. Até que um belo dia eu estava de férias na cidade de Conceição da Barra, eu sentei numa varanda de uma casa e aí foi de uma vez só. Eu terminei o livro todo em 5 horas, sentado numa varanda, tomando café, olhando o tempo e escrevendo e completando. Às vezes, quando algum adulto pega o meu livro, né, principalmente pais, avós, eles acabam viajando também na fantasia da criança, entendeu? Então, assim, a que ponto isso é literatura para a criança ou para o adulto, né? E às vezes tem muitos adultos que têm filhos muito pequenos, que não sabem ler ainda, que lê esse livro para o filho, né? Uma criança que tem acesso à leitura, tem acesso ao livro, com certeza ele vai ser um leitor futuro, né? Que a gente tanto sonha nesse país, né? Eu acho que o livro ele tem que entrar na vida da criança como um brinquedo, como qualquer outra coisa que faça parte do seu cotidiano, né? Que está lá na sala, que está no seu quarto, né? Que você tem assim pessoas que possam colaborar com isso, né? E às vezes a gente tem um mito ainda que o livro no Brasil é caro, não é caro. Um livro hoje no Brasil, da maioria da literatura infantil, é do preço de um lanche. Eu não vejo grandes problemas com a questão da tecnologia, né? Eu acho que é mais uma ferramenta. Eu acho que talvez a gente está perdendo um pouco de espaço, né? A ferramenta dos jogos eletrônicos, né? Ele chega numa velocidade mais rápida, mas pelo menos na minha vivência, através do meu livro, que eu tenho um projeto que justamente vai levar ao encontro essa coisa do fabricar, do brinquedo artesanal, né? Ele também chega numa velocidade fantástica. A criança adora, ela quer, ela brinca. Agora, se não é oferecido, é complicado. Como a minha formação tá calcada nisso, de fazer muito teatro infantil, acaba sendo suporte também, porque às vezes você vai recorrer a uma literatura infantil para fazer um espetáculo de teatro também infantil, entendeu? Mas os dois universos estão lá, é a ludicidade, né? O lúdico, o encantamento, né? Tem que encantar. Então, eu acho que quando você faz literatura como teatro para criança, se não tiver um encantamento, é automático, entendeu? Não chega, não afeta
né? A literatura, né, na minha vida, ela chega muito através da escola. Era na escola que tinha biblioteca, né, que eu podia ter o acesso de estar começando a conhecer, desde lá da revistinha, né, da Mônica, ao Ziraldo com o Menino Maluquinho, né, ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, com a literatura também, através da televisão. Então, isso chega na minha vida dentro da escola, né? Não foi assim a minha família que estimulou a literatura, foi a escola que me estimulou a literatura. E quando eu chego nisso, e por aí, como você falou, como eu fui virando esse arteiro, esse brincante, esse folgazão, a literatura, se na literatura lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo tinha o boneco, eu chegava em casa e começava a construir esse boneco do sabugo de milho, da palha, entendeu? Se tinha um menino maluquinho, era através das latas que eu ia fazer a panela, ia brincar com isso na cabeça, como um menino maluquinho também. Então, assim, é um cotidiano na minha vida que a literatura, para mim, ela tem que se transformar em algo palpável, não é só a fantasia. Para mim, ela funciona nisso. É nisso que o arteiro entra, é nisso que o teatro entra na minha vida, entendeu? Eu acho que a literatura me coloca como um ser questionador, né? Eu acho que a pessoa que tem acesso à literatura, né, no seu cotidiano, ela não é uma pessoa manipulada, ela é uma pessoa que vai começar a ter, né, seus pensamentos próprios e definições próprias, né? Ela não está nesse jogo do cotidiano aí que às vezes a gente fala, que é uma massa que é jogada para um lugar e é manipulada de um lado para o outro. Eu acho que a literatura, ela tem esse poder. Quanto mais eu leio, quanto mais informações eu tenho, isso me transforma, isso me deixa com uma visão ampla do ser humano, do mundo. Então acho que a literatura ela é muito poderosa nisso, né? Não tem coisa melhor do que você deitar numa rede, na varanda da sua casa ou em outro lugar e pegar um livro, né, cara, e começar a ler. A lógica do tempo e do espaço, ela desaparece. Não tem futuro, passado, só tem esse momento do presente. A literatura tem isso é fantástico. Você sai desse lugar do seu cotidiano, do entorno, né? Você mergulha naquelas páginas, naquelas palavras, e ali, cara, você vai ter muito prazer, entendeu? É muito gostoso. Fala, o que você quer? Hã? Quer brincar? Quarto, o quarto das cortinas e da infantil paralisia das paredes brancas. Santa cansada e aparecida de enigmas, sentada aos pés da cama exaurida, exalando um raro aroma de respostas, serenas serestas que sacia soluções, prantos plantados no sepulcro da treva, em Nossa Senhora calada e atenta, coberta com um manto de rosas e mantras, pequenos de trovas.